Este é Joaquim, um senhor de engenho. E esta é Anastácia, uma escrava africana. Dois espíritos que reencarnaram no Brasil no século XVII. O que eles não lembravam é que essa não era a primeira vez que vinham juntos a este mundo. Na verdade, já haviam vivido muitas encarnações aqui. Vidas de conflito, cheias de ódio, mágoas que se acumulavam pelos séculos, sem nunca se entenderem. Humilhações, violência, assassinatos. Quando não era um, era o outro, transformando aquela vida em um verdadeiro inferno. Mas, nessa encarnação, recebiam uma nova chance. Mais uma oportunidade de se perdoar, de se entender, de seguir seus caminhos de evolução. Dessa vez, cabia a Joaquim dar o primeiro passo. Como senhor de engenho, ele tinha o poder, tinha a chance de fazer diferente. Poderia tratar Anastácia com respeito. Poderia usar o amor para reparar o mal do passado. Bastava querer, bastava ouvir sua consciência, mesmo sob o véu do esquecimento. Mas não foi o que aconteceu. Joaquim cedeu ao orgulho, à vaidade, à sensação de poder absoluto sobre outras pessoas, especialmente os escravizados, poder de vida e de morte. Joaquim sentia, sem saber porquê, uma antipatia profunda por Anastácia e fazia de tudo para piorar a vida dela. Acabou vendendo seus 3 filhos para outros fazendeiros. Um sofrimento irreparável para aquela mãe. Um dia, Anastácia reagiu. Atacou Joaquim. E ele, completamente transtornado, mandou trancá-la num quarto escuro. Sem comida,
sem água. Anastácia desencarnou ali, por inanição. Uma morte terrível, e com ela, um último suspiro cheio de ódio e desejo de vingança. Despertando no umbral, Anastácia se viu novamente tomada pelo ódio, algo totalmente compreensível por tudo que sofreu, mas também um sentimento nocivo ao espírito, pois densifica a sua vibração a níveis perigosos. A raiva tomou conta de todo o seu ser. O desejo de vingança dominava tudo. E foi aí que ela começou a se perder de si mesma. Anastácia já não enxergava a vida, nem o mundo, nem a espiritualidade. Se fechou num único pensamento: vingar-se de Joaquim. Ela passou a obsediá-lo, tentando atrapalhar cada passo dele. Sua presença espiritual provocava nele ansiedade, tristeza, nervosismo. E assim, Anastácia foi perdendo a própria forma espiritual, deixou de ser quem era e se transformou no que chamamos de ovoide. Um espírito aprisionado num monopensamento, fechado num único sentimento, sem vontade de existir fora da própria dor. E mesmo nesse estado, ela continuava grudada em Joaquim, ligada ao seu perispírito, sem sair de perto, nunca. Joaquim passou a vida inteira obsediado por essa presença e acabou desencarnando também, em parte, por conta dessa influência. No plano espiritual, socorristas tentaram de tudo para separar os dois, mas a conexão entre eles era tão intensa, tão antiga, que parecia impossível. Mesmo se Joaquim reencarnasse, Anastácia viria junto, ainda como ovoide, conectada a ele por toda a vida. Foi então que a espiritualidade decidiu intervir. Anastácia precisaria passar por reencarnações compulsórias para um dia lembrar de si mesma e reconstruir seu perispírito. Começou então um processo difícil. Ainda um ovoide, era colocada no ventre de mães amorosas e abortada naturalmente pouco tempo depois. Isso aconteceu várias vezes, com mães diferentes. Essas experiências, mesmo curtas, ajudavam Anastácia. A energia dessas mães, a conexão de Anastácia com essas mães, nessas breves gestações, começava a reconstruir pouco a pouco o seu perispírito. Dessa forma, ia lembrando de quem era, se libertando da prisão que construiu para si mesma, até que, finalmente, estivesse pronta para uma nova encarnação efetiva.
Anastácia e Joaquim reencarnaram juntos novamente. Mais oportunidades de perdão, de reconciliação, essenciais para a evolução de ambos, na longa jornada da eternidade. Este vídeo foi baseado em um relato de Daniel Kaltenbach, do ótimo canal Despertando Pessoas, aqui no YouTube. O link está na descrição. E se você quiser ajudar a manter este portal aberto, pode doar qualquer valor pelo Pix, usando o QR Code que aparece na tela. Obrigado por assistir.